Neste momento, convidamos as seguintes autoridades para compor a mesa. Excelentíssima Senhora Senadora Lídice da Mata, como membro da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal. O senhor Valdir Simão, secretário executivo do Ministério do Turismo. Senhor Vinícius Lumertz, secretário nacional de Políticas do Turismo. Senhor Fábio Rios Mota, secretário nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo. Senhor Flávio Dino, presidente do Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur. E o senhor Ronald Azaro, presidente do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo, Fornatur. Gostaríamos de agradecer às demais autoridades presentes neste evento e consideramos os seus lugares como extensão da mesa de honra. Com a palavra neste momento, o presidente do Fornatur, senhor Ronald Azaro. A todos presentes, saudar o presidente Flávio Dino, nossa senadora Lídice, Valdir, Fábio, Vinícius. É uma iniciativa que a gente vê hoje da Embratur, onde traz aí a competitividade do turismo em todas as suas faces. E eu preparei uma apresentação, já que o tema ele é bastante abrangente, né? Se a gente for falar em turismo, vai falar em preço, vai falar em qualidade, vai falar em qualidade, produtos, preços. Então eu decidi aqui tocar num assunto que na última reunião que nós tivemos no Fornatur ficou muito latente em relação a todos os estados presentes. Inclusive foi até ponto hoje, né, de uma matéria que saiu no Correio Brasiliense, que creio que é comum a todos os estados, a todos os destinos hoje do Brasil. Então, presidente, senhores da mesa, senhores e senhoras hoje aqui nessa plateia, me pegou aqui de surpresa, ainda estou tentando passar o primeiro momento dessa sentada aqui e cumprimentar a todos, né? Mas hoje a gente vê, com relação às passagens aéreas, às empresas aéreas, que foi um tema aí muito discutido na nossa última reunião do Fornatur, e eu aproveito para cumprimentar a todos os secretários e dirigentes de turismo de todos os estados aqui presentes, né, para mostrar como é que tem sido danoso para os estados, para os nossos destinos, municípios e estados, essa escalada que vem assumindo, que vai tendo aqui, os preços das passagens aéreas, a diminuição dos números de voos que tem acontecido. No jornal ainda da semana passada, a gente viu uma empresa aérea diminuindo em 200 voos a partir de agosto, e uma outra grande empresa iria acompanhando essa. E da mesma maneira, outras empresas menores, aproveito para saudar nosso querido presidente da BEAR, que não me deixa mentir com relação a essas reduções de voos. Então, essas reduções desses voos e o aumento das tarifas aéreas, que isso aí a gente sente a toda hora, principalmente aqueles que usam mais frequentemente os voos, mas principalmente os turistas sentem o quanto é difícil você solucionar essa equação dos preços das passagens, das necessidades que você tem. E, principalmente, onde a gente tem nas viagens de médio e longo curso, que dependem principalmente dessas ligações aéreas, dificulta o trânsito, a chegada na justiça. Haja visto que
que a nossa malha ferroviária, que a nossa malha rodoviária, te dificulta você fazer um voo do Sudeste para o Nordeste ou outra mais longínquo. Então, é necessário para que a gente tenha o desenvolvimento maior das nossas, dessas viagens, desse maior fluxo do turismo que a gente possa ter dentro do turismo do nosso país, né? E aí a gente também não quer chegar só apontando os erros, só apertando na ferida o que pode acontecer. A gente quer chegar também com soluções. Então, no começo do ano, a Embratur fez uma proposição dos charters das internacionais e a gente pode trazer, e a gente pede que aconteça também um incentivo aos charters domésticos, a utilização noturna, que já foi em outras épocas, bastante utilizada, onde a gente tinha as viagens turísticas, as viagens de negócios, utilizado por esses voos noturnos, que você tinha um aproveitamento do equipamento, você tinha uma otimização dos recursos que você tinha para fazer essas áreas. Então, essa é uma solução, é uma ponderação que a gente faz para que seja conversada, para que seja ventilada, para que seja usada. E a gente procura e tem, dentro dos estados, junto com os secretários de turismo, junto com os secretários de fazenda, algumas ações junto ao governo de estado para que possa desonerar, essas empresas e também o estado poder negociar com elas essas ações para que tenham uma otimização maior do uso dessas empresas aéreas, do uso desses equipamentos aéreos. E quando a gente vê, e tem casos claros, que a gente foi apresentado também em umas reuniões nossas, determinado estado que conseguiu com uma empresa uma desoneração no ICMS, que abaixou em 2% nos combustíveis, esperando que pudesse ter um maior fluxo daquele equipamento, ou que pudesse abaixar os custos da passagem, e em nada foi repassado ao consumidor final. Então, mesmo o Estado dando uma desoneração para ele no imposto do ICMS. Então, essa é uma expectativa que a gente quer trazer a essa discussão, onde entraria as empresas, o setor produtivo, onde entraria o governador e, sem dúvida nenhuma, também o setor público, o setor governamental, para que a gente buscasse essa equação, onde desprezasse onde todos reclamam e todos sentem. Então, quer dizer, se todos reclamam, se todos sentem, tem alguma coisa errada nessa equação que a gente pode colocar, que a gente pode chegar a um consenso em relação a isso. Tá? Então, e quando for buscar essas negociações, e aí eu peço que as instituições, que as secretarias, que a própria EBA, que o setor público, busque um fórum comum para fazer essas negociações, onde cada um possa apresentar a sua sugestão e a gente ter, então, uma facilidade para que o consumidor final volte a ter. Então, volte a ter os seus fluxos, as suas passagens, as suas viagens, os seus passeios, o seu turismo. A gente já não tem muito tempo, lá no Rio de Janeiro, o nosso governador falava até que o nosso Galeão, muito conhecido, parecia mais uma rodoviária, e era assim, dado ao número de pessoas que visitavam, as pessoas que viajam, um novo fluxo de consumidor que estava indo, consumindo, viajando mais, usando os aeroportos, usando os aviões. Hoje a gente vê uma diminuição com relação a isso aí. Então, embora a gente tenha melhorado os nossos equipamentos das aeroportuários, embora a gente tenha tido um maior número de voos, houve um maior número de voos, você vai estar vendo gradativamente esses ganhos sendo perdidos na medida que você está tendo umas tarifas mais altas, onde você está vendo a prática dessas ações mais difíceis, as colocadas para o consumidor final. Quando a gente vê, então, quando a gente fala em voos internacionais, a gente traz aqui também para a discussão mais um caso muito claro que foi discutido no final das nossas reuniões lá no Fornatur. Um voo que saía de Tóquio para um estado do Amazonas, saía quase o mesmo preço do Amazonas para o Rio de Janeiro. Então, vocês veem
qual é a dificuldade? Já vi ali a plaquinha do fim, tá? Vou andar mais rapidinho aqui para a gente desfazer, né? Então, não é o que eu estou falando aqui, não está sendo nenhuma novidade, tá? Se a gente fizer uma consulta, essa plateia aqui, presidente, senhores e querida senadora da mesa, tá? Vai ser muito comum a gente ver, tá? Para vir aqui para Brasília, de algum estado, é natural que alguém tenha pago passagens além dos R$1.000, tá? Isso passou a fazer parte, tá? Do dia a dia, do cotidiano daquelas pessoas que precisam. Então, é muito difícil, né, a gente lidar com essa nova prática, quanto mais fomentar o turismo no nosso país. Então, a gente vê, e mais uma vez eu trago, e hoje aqui, não como secretário do Rio, mas como presidente do Fornatur, a quem honrosamente eu dirijo, a gente vê umas práticas, como uma passagem Brasília para um estado do Nordeste ser o dobro, né, de uma passagem do estado do Nordeste para a Europa. Então, onde é que você pode conceber que, para a Europa, para os Estados Unidos, onde é que você pode conceber que existam ações dessa maneira? Então, eu trago para a discussão, principalmente nessa área. A gente sabe que a gente perde em competitividade, e esse é o maior tema que a gente está colocando. Isso foi em 2009, na Folha de São Paulo, tá? Era um dos limitadores, e é uma contribuição que a gente fala, que era para você mostrar um teto de valores aí de passagem. Então, no trem-bala, que foi proposto de Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, tinha ali o teto desses custos. Então, a gente traz para cá, para ser também mais uma sugestão para ser avalizada, e peço, tá, que a gente possa ir mais a fundo nesse tema, para que a gente busque, tá, uma solução para ser praticada aqui no Rio de Janeiro, e a gente possa recuperar em pouco tempo o que a gente viu quando a gente estava no alto dessa parábola aí, com o número de contingentes de pessoas querendo viajar, querendo fomentar, querendo conhecer novos destinos, aproveitando de fato essa nova classe média que tem no Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente Flávio Dino, muito obrigado à mesa e a todos que nos ouviram aqui. Muito obrigado, senhor Ronald. Passo a palavra agora à excelentíssima senhora senadora Lídice da Mata, como membro da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal. Bom dia a todos os presentes e todas as senhoras presentes. Eu queria saudar ao Ronald Ázaro, como representante do Fornatur, portanto, dos secretários de turismo de todo o país, aos dignos representantes do Ministério do Turismo, todos aqui na mesa, e em especial a esse grande companheiro que teve a iniciativa de organizar esse evento, que é o doutor Flávio Dino, doutor jurídico, e que faz isso em muito boa hora, né, no momento em que o Brasil recebe mega eventos, em que nós já realizamos um deles, que é a Copa das Confederações. Nos preparamos para, daqui a pouquinho, fazer o próximo, que é a Jornada da Juventude, e vamos nos preparar, continuar a preparação para um evento maior, com a participação maior de turistas estrangeiros, que é a Copa do Mundo, e logo após as Olimpíadas. E outros eventos que certamente poderão vir nesse período, né? Isso se dá também quando o Brasil acaba de confirmar, está entre os 10 países de destino de realização de eventos de negócios, e que, portanto, dá conta do tamanho da nossa responsabilidade, que é uma responsabilidade dividida entre empresários do setor da atividade econômica do turismo e o governo brasileiro e os governos estaduais. E eu quero dizer que estou aqui em nome da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, com muita satisfação
para representar o presidente desta comissão, meu companheiro de partido, o senador Antônio Carlos Valadares, de Sergipe, que se encontra fora do país. Fui designada, portanto, para aqui representá-lo e saudar a todos aqueles que integram esse esforço de trabalho hoje, onde nós vamos discutir a competitividade do Brasil no turismo. E nisso eu queria dar, se Flávio Dino me permitir, e vocês também, uma apimentada no pensamento da gente, né? Uma apimentada política, né? O Brasil debateu a preparação da Copa das Confederações, nós todos juntos, torcendo por ela, tomando providências, e nos preocupamos com aeroporto, com passagem, com hotel. Nesse sentido, foram feitos esforços para a desoneração da cadeia produtiva da hotelaria, foi feito um esforço no sentido, e continua sendo, de encontrarmos as possibilidades de, com desonerações estaduais, ou mesmo nacional, reduzirmos o preço da passagem de avião. Nós continuamos muito preocupados com aquilo que nós achávamos que seria o centro dos problemas da Copa, que é a infraestrutura aeroportuária, que continua ainda sem ser resolvida, mas pelo menos nós estamos vendo um nível de investimento e de desenvolvimento das obras nos principais aeroportos do país, com expectativa, portanto, de que essas questões sejam resolvidas. Mas nós criamos, e eu me incluo entre as pessoas, uma grande expectativa de que nós teríamos um grande legado a dar ao povo brasileiro na Copa do Mundo, que ultrapassaria o legado de melhores aeroportos, o legado de uma passagem de avião menor, o legado de uma hotelaria mais preparada e com uma tarifa mais acolhedora para o próprio povo brasileiro e também para o turista. E nos esquecemos de que essa expectativa criada, esse debate, ele não é um debate que ocorre só entre nós, o segmento do turismo. Ele é propagandeado, ele é divulgado permanentemente para o conjunto da população. E a população viu chegar a Copa das Confederações, que era o nosso teste, e não conseguiu ver o resultado desses nossos esforços, principalmente naquilo que diz respeito ao chamado legado da mobilidade urbana. E isso terminou fazendo com que, na Copa das Confederações, nós tivéssemos um Senado absolutamente inesperado para os governos, para o conjunto do povo até, e para o ambiente do turismo, com as grandes manifestações que nós tivemos no país. Portanto, eu creio que não é possível debater essas questões hoje sem nós debatermos também a realidade em que nós nos encontramos. Nós não podemos pensar o turismo como se ele fosse uma ilha de excelência dentro do país. Quando eu fui prefeita de Salvador, que me preparava para receber um congresso da ABAV, e senti uma enorme pressão dos segmentos populares da nossa cidade, Magna Vita conhece isso, nas áreas populares, comecei a tentar entender o que era. E muitos diziam, as obras estão sendo feitas de pavimentação na área que o turista vai passar, na área que o turista vai ver. Mas nós não temos os benefícios desses eventos que vão acontecer no Centro de Convenções, a ABAV, o grande congresso da ABAV. E mesmo submetida a enormes dificuldades financeiras, nós fizemos um esforço muito grande para fazer investimentos, Fábio, no subúrbio, em algumas áreas do miolo da cidade, para diminuir a contradição que o povo da cidade sentia naquele momento. E eu acho que nós precisamos colocar na nossa pauta de pensamento desses eventos também, da chamada competitividade do turismo brasileiro, que Brasil nós queremos promover. Que Brasil nós vamos promover fora
do nosso país. De que maneira nós vamos atrair o turista para um país que cresce, que tem essa importância, que se coloca nos BRICS, mas que também tem dificuldades. E nós temos que tratá-las. A máxima daquele momento em que eu, numa entrevista, falei, e depois muitos reproduziram, era de que a cidade boa para o turista é aquela em que é boa para o povo viver. E eu posso repercutir isso do ponto genérico, do ponto de vista nacional. O país bom para ser visitado é aquele país em que o povo vive bem. E eu acho que nós erramos na nossa comunicação da Copa das Confederações no Brasil e continuamos errando na comunicação da Copa no Mundo no Brasil. Nós não podemos fazer com que as obras que foram feitas com esse enorme esforço do povo brasileiro e que se transformou num ponto de debate das manifestações na Copa das Confederações, ela se torne um grande peso, uma grande polêmica. Nós temos que incorporar isto a uma ideia de desenvolvimento geral do país, de esforço geral em todas as direções. E aí nós precisaremos fazer com que o Fornatur dialogue com os prefeitos todos, para que nós possamos ter uma integração maior das obras nas cidades, com a população do entorno. Não é? Nós, no Pan-Americano, foi feito um esforço destacado. No Rio de Janeiro, eu acompanhei como presidente da Comissão de Turismo à época, da segurança pública, do governo, para envolver o entorno das áreas onde haveria os eventos, na própria organização daquele evento, trabalhando com a comunidade, a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, etc. Esse esforço, eu tive a oportunidade de participar de uma audiência pública na área da defesa, na Comissão de Relações Exteriores, e isso não foi destacado em nenhum momento. Nós tratamos a Copa como se ela fosse uma ilha, que nós pudéssemos construir uma ilha de excelência, distanciada das questões que envolviam a população em geral. Então, eu quero, talvez, introduzir essa pimenta baiana nesse processo de debate da competitividade, porque nós temos que ser competitivos com as nossas características, com os nossos problemas e com as nossas soluções. Nós não podemos importar modelos, e acho que a FIFA sai do Brasil aprendendo uma grande lição. Aliás, sem destaque, nos jornais, uma das últimas declarações da FIFA que eu vi, dizia justamente isto: a FIFA não é surda. Nós vamos rever todo o caderno de encargos para as próximas, para a próxima Copa que levarmos, porque nós ouvimos o que a manifestação do povo colocou. Então, eu acho que isso dá a responsabilidade a todos os empresários do setor de turismo e ao governo de uma integração e uma interação muito importante nesse momento, que é fazer com que tudo aquilo que, como política, nós estamos preparando para a Copa do Mundo, ela possa acontecer antes dos dias da Copa, para que o povo brasileiro possa ter o benefício da Copa do Mundo. Os aeroportos devem ficar melhores, a qualificação dos nossos serviços de bares, restaurantes, de hotelaria, nós temos que fazer um esforço para estar antes da Copa, alguns meses antes da Copa, um pouco antes da Copa, em condição de demonstrar ao povo brasileiro o esforço do bem receber. Senão, nós vamos ter o que tivemos de demonstração, infelizmente, inegavelmente, infelizmente, que foi uma demonstração quase de rejeição a um grande evento que estava acontecendo em nosso país. Nós não podemos analisar os próximos passos da Copa esquecendo-se de tudo que aconteceu, como se nós não tivéssemos ouvido aquilo que aconteceu em nosso país. Então, eu sugiro que nós possamos incorporar
digamos assim, esses fatores novos na análise nossa de preparação da Copa em todos os sentidos, né? Nós sentimos o tipo de segurança que foi equivocado e que aconteceu nesse período, nós sentimos alguns hotéis, em alguns momentos, ficaram vulneráveis, como aconteceu na Bahia. Então, houve diversos fatos que necessitam que cada setor possa refletir sobre isso e refletir com uma nova postura. Não com a postura de que os que estavam na rua são os nossos inimigos, mas com a postura de que os que estavam na rua são representantes do povo brasileiro e nós devemos estar submetidos às suas opiniões e às suas ideias, né? E, finalmente, eu quero aqui retomar. Eu acho que, de forma especial, meu caro presidente Ronald, o senhor está no olho do furacão, por duas razões. Tanto pela necessidade de uma articulação muito profunda entre os secretários de turismo dos estados onde a Copa vai acontecer, de forma mais intensa, mais organizada a partir de agora, como porque está no estado, digamos assim, símbolo, porque recebe a maior parte dos grandes mega eventos, e onde há uma mobilização natural por todo o componente de classe média do estado do Rio de Janeiro, e por onde, portanto, por todas essas razões, a oferta, a demanda pela hotelaria, pela viagem, né, pela qualidade de serviço, vai se dar de maneira mais intensa. Eu tenho recebido, e falei isso na última audiência pública em que todos vocês estavam, no Senado, nós temos que dar um jeito de diminuir a tarifa no Rio de Janeiro. De que forma, não sei, mas nós temos que debater essa questão. É claro que a lei da oferta e da procura é uma lei da economia. Mas dentro dessa lei da economia, nós precisamos criar fluxos e formas de favorecer a presença das pessoas com uma tarifa que possa ser mais palatável, principalmente até antes dos eventos, porque como vai haver, eu ouço isso quando vou ao Rio de Janeiro e na presença que tenho, agora no Rio de Janeiro, tudo é em função da Copa, é assim que as pessoas dizem. Então, tudo está mais caro porque vem a Copa daqui a um ano. Esse é um problema, é um debate que nós temos que ter com a sociedade, com os governos, com os empresários, que não são só os empresários do setor diretamente do turismo, mas a Copa do Mundo, ela tem que ser um problema a ser debatido com o conjunto da sociedade brasileira, para que nós possamos ter uma sociedade brasileira que entenda a importância da Copa do Mundo e que possa fazer com que o bem servir, o bem receber, esteja entre todos nós, no conjunto da nossa cidade, aplaudindo das nossas cidades, aplaudindo a Copa do Mundo. Finalmente, nós tínhamos tanto medo da nossa magnífica seleção, que foi ela quem deu o show, né? E, graças a Deus, deu o show e esperamos que continue preparada para fechar com chave de ouro o próximo show. E, para finalizar, quero dizer ao Ministério do Turismo e à Embratu que tem um desejo que o Ministério do Turismo, e tenho certeza que vocês farão isso, possam reivindicar mais, tanto o Ministério do Turismo, o ministro, quanto o presidente da Embratu e toda a Embratu, um protagonismo nas ações do governo de preparação da Copa do Mundo. Volto a dizer, não é possível que a promoção do Brasil no exterior não tenha a ação direta, a intervenção direta no seu planejamento da Embratu. Essa é uma grande falha da preparação da Copa do Mundo, da nossa preparação e da disputa competitiva, porque nós precisamos de tudo que nós temos de acúmulo, até então, de pensamento sobre a promoção do turismo, posto a serviço da promoção do Brasil nesse momento. Muito obrigada. Muito obrigado à senadora Lídice. Passo a palavra agora ao presidente da Embratur, senhor Flávio Dino.
Senhoras e senhores, durante muitos anos, a elaboração da política pública de turismo, desde os tempos em que Edu Sanovics presidia a Embratur, falava nos mega eventos, que seria uma espécie de momento mágico do turismo brasileiro, uma espécie de momento redentor do turismo brasileiro. Esse momento chegou. Nós realizamos ano passado a conferência da ONU, Rio+20, realizamos já a Copa das Confederações e daqui a poucos dias estaremos sediando a Jornada Mundial da Juventude. O objetivo desse seminário é fazer uma reflexão acerca desse momento, com todo o tempero baiano que não é apenas de pimenta, mas também de dendê, de leite de coco, trazido pelas mobilizações da sociedade. A senadora Lides tem inteira razão ao trazer para esse seminário a temática principal que inspirou a sua própria realização. Esse seminário, eminente secretário executivo Valdir, eminente secretário Fábio Mota, eminente secretário Vinícius, meus queridos companheiros Ronald e Lides, seria um seminário interno à Embratur. Um evento de planejamento da Embratur, como nós fazemos. Mas nós achamos que era necessário fazer as perguntas corretas, ainda que sem o distanciamento necessário para uma reflexão mais profunda, distanciamento temporal, me refiro, mas as perguntas adequadas para encontrar as respostas adequadas. Não há vento favorável para quem não sabe aonde quer chegar. Do mesmo modo, não há tática sem estratégia, não há ação sem reflexão, não há prática sem teoria. É exatamente esse casamento que nós buscamos fazer agora no calor da hora mesma. No calor em que a sociedade fez uma série de perguntas aos poderes constituídos. Há quem prefira não ouvir. Há quem esteja sentado sobre um barril de pólvora, alegremente, e não note. E há quem esteja sentado sobre ele mesmo e ainda se encarregue de acendê-lo. Conscientemente, eu não me insiro nem no rol, nem no outro. Ou seja, nós precisamos fazer as perguntas corretas em resposta às perguntas que nos foram e estão sendo feitas pela sociedade. E uma dessas perguntas se referiu exatamente aos mega-eventos. Nós não podemos ignorar isso, porque nós passamos 7 anos falando nisso. Então nós temos o dever de, nesse momento, fazer a pergunta: estamos vivendo um sonho ou um pesadelo? É claro que nós fixarmos apenas a gloriosa vitória do Brasil sobre a Espanha, 3-0, no Maracanã, provando mais uma vez que Deus é brasileiro, nós iremos responder: bom, o momento mágico está acontecendo, nós estamos vivendo um sonho. Mas dimensionemos um risco que está presente na batalha de comunicação em curso hoje, na sociedade brasileira e no mundo. De fato, vale a pena esse esforço? E se Deus, na Copa de 2014, resolver tirar férias? Comprar um pacote da CVC e viajar? Homenagear o Patriani que está ali. For para Maceió para homenagear a presidente da Tour e não for ao Rio de Janeiro, porque considerar que eventualmente que as passagens estavam caras ou o hotel estava caro. Se o Brasil eventualmente não vence a Copa, nós precisamos imaginar este cenário e dimensionar essa batalha de comunicação e prepará-la desde logo, como a senadora Lides apontou. Nós estamos despendendo um esforço financeiro brutal para o tamanho dos desafios do Brasil. Há muitos baianos aqui. Todos leram Castro Alves na escola. E todos leram acerca dos horrores dos navios negreiros. Muitos dos trens e ônibus das cidades brasileiras hoje
são os navios negreiros contemporâneos. Cenários de horrores e de uma autêntica guerra civil cotidiana. E nós estamos gastando 30 bilhões de reais para realizar a Copa do Mundo e vamos gastar outro tanto para realizar a Olimpíada. Nós que aqui estamos, sabemos todas as respostas que justificam esse esforço. Agora mesmo nós divulgamos que a Copa das Confederações gerou uma movimentação econômica de 740 milhões de reais. Nós realizaremos a Jornada Mundial da Juventude, também com investimentos do governo federal e da Embratur, e vamos gerar uma movimentação econômica de mais de 1 bilhão de reais. Ocorre que nós precisamos comunicar essas realidades. Voltemos ao cenário possível do pesadelo. Nós queremos realizar uma Copa do Mundo às expensas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, sob proteção policial como único caminho para a sua realização? É claro que não. Nós queremos momentos de celebração e de alegria. O turismo brasileiro precisa disso. Foi isso que nós dissemos durante 7 anos. E é por isso que esse seminário se realiza no calor da hora presente, entre a Copa das Confederações e a Jornada Mundial da Juventude. Para que nós possamos, doutor Valdir, fazer os ajustes táticos necessários a esse momento. Em 2 âmbitos, sobretudo. Em primeiro lugar, o âmbito da comunicação. Nós encontrarmos as mensagens corretas para a sociedade brasileira e para o mundo, acerca dos ganhos concretos, tangíveis e também intangíveis que nós possamos auferir ao fim deste ciclo. E, em segundo lugar, os ajustes necessários à economia do turismo, potencializar os ganhos à exaustão, para que, de fato, o artesão, o vendedor de coco, o empregado da hotelaria, do restaurante, do bar, o empreendedor da hotelaria, a companhia aérea, toda essa vasta, democrática, ampla, plural, imprescindível cadeia produtiva do turismo, possa, de fato, ao fim, fazer coro à nossa avaliação de que sim, valeu a pena esse esforço de inteligência, de talento e esse esforço financeiro. Por isso que esse seminário tem esse objetivo ousado de construir essa agenda dos próximos 12 meses, a agenda que vá para além das questões estratégicas e consiga fazer a sintonia entre as perguntas feitas pela sociedade, as respostas que nós temos que dar e, portanto, as perguntas corretas que nós mesmos temos que nos fazer, sem ignorar os problemas, sem nos deixar tomar por um pessimismo paralisante, pelo pânico, mas também, no outro extremo, não nos deixarmos seduzir pelo ufanismo ingênuo e ineficaz, inadequado aos questionamentos que estão sendo feitos aos poderes políticos e econômicos. A sociedade não protestou apenas contra os governos. É um equívoco. Lembremos que os grandes grupos de comunicação também foram vítimas. Lembremos que hotéis chegaram a ser sitiados. Lembremos que lojas foram saqueadas. Na verdade, havia um questionamento e há um questionamento a tudo aquilo que é instituído, aos poderes constituídos, por parte de Sua Excelência, o poder constituinte, o povo. Por isso que, do ponto de vista da economia do turismo, creio mesmo que esse debate é necessário em todas as instâncias de elaboração da nossa política pública, reafirmando os êxitos que conquistamos nos últimos anos, as muitas vitórias que auferimos, os recordes que estamos a usufruir e a produzir juntos, mas, ao mesmo tempo, conseguindo dimensionar corretamente o desafio para que, após essa fantástica festa, não fique uma dolorosa ressaca.
que seja possível, de fato, colocar o turismo brasileiro num outro patamar. Eu acredito nisso, sei que é possível, e por isso nós temos que fazer as mudanças que se revelarem necessárias a partir de reflexões em fóruns como esse. Aqui está presente a direção do Ministério, técnicos do Ministério, diretores, todos os diretores da Embratur, a quem agradeço a presença muito especialmente, muitos representantes do setor público e privado, a quem também agradeço, com a certeza de que nós precisamos fazer novos pactos, renovar os diálogos sem preconceitos, sem rancores, mas pactuar as medidas que sejam necessárias para que nós possamos cumprir aquele veredito que nós anunciamos há 6 ou 7 anos atrás, de que a Copa ia ser um sucesso, que a Olimpíada ia ser um sucesso e que o turismo brasileiro nunca mais seria o mesmo. Nós esperamos que assim seja. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Flávio Dino, pelas palavras. Informo a todos que este seminário está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook e Twitter da Embratur. Neste momento, agradecemos às autoridades que compõem a mesa de honra, que se desfaz para darmos início à primeira palestra do dia. Convidamos, então, o secretário executivo do Ministério do Turismo, senhor Valdir Moisés Simão, a proferir palestra cujo tema é Turismo, Competitividade e Ação Governamental. Quais as prioridades? Como mediador, o senhor Flávio Dino, presidente da Embratur. Informo a todos que, posteriormente à fala do secretário executivo Valdir, teremos espaço para perguntas. Peço que anotem nos papéis, coloquem nome, e-mail e a pergunta para que possamos dirigir ao secretário para as respostas. Obrigado. Bom dia, senhoras e senhores. Eu quero inicialmente agradecer ao Flávio, a todo o time da Embratur pelo convite. Acho muito importante esse debate sobre competitividade. Saudar a senadora Lídice, saudar o presidente do Fonatur, a presidenta da Anseditur, colegas do Ministério, secretários de turismo estaduais, municipais, autoridades do setor de turismo. É um prazer falar com vocês. Quando o Flávio me convidou para fazer esse debate, eu refleti muito sobre qual deveria ser a ótica da minha fala. Para aqueles que me conhecem, sabem que eu procuro sempre dar um caráter mais técnico a essa questão, e eu tenho, sem descartar, logicamente, a importância do debate político, e muito presente nas falas aqui da senadora, do Flávio, que precisam também dessa reflexão. Mas talvez eu não seja a pessoa mais apropriada para entrar nesse debate, e a abordagem que eu procurei fazer na minha apresentação foi de analisar a competitividade, neste caso, competitividade do setor do turismo, num aspecto um pouco mais amplo. Competitividade não é só, mas também é qualidade e preço. Tem uma série de outras questões que nós temos que levar em consideração. Procurei no Ministério o que a gente tinha de acúmulo do ponto de vista de competitividade. Afora alguns estudos, que sistematicamente o Ministério vem fazendo, e que estão lá nas prateleiras, eu tenho que reconhecer de muito pouco uso, porque, infelizmente, as pesquisas que eu tenho acompanhado no Ministério, elas não têm subsidiado adequadamente a formulação das políticas, mas algumas questões eu acho que elas são relevantes. Nada justifica o desenvolvimento de uma atividade econômica se essa atividade não agregar valor às comunidades locais, ao povo de um país. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção. Não tem por que nós trabalharmos uma indústria tão bacana como o setor do turismo se ela não for uma indústria que ofereça oportunidade. A gente sabe que é. Então, esse é o primeiro olhar que eu gostaria de fazer. Eu procurei, então, fazer uma análise um pouco mais ampla, considerando, inclusive, a missão institucional da Embratur, comparativa do que é a competitividade do nosso setor. E quem tem feito algum trabalho nessa dimensão é o Fórum Econômico Mundial, no relatório de competitividade do setor de turismo, que é o mesmo Doing Business
que tem o Banco Mundial, mas aqui focado no setor turismo. O Fórum Econômico Mundial tem um relatório de competitividade que posiciona o Brasil na 51ª posição entre 140 países. Então, a primeira análise que alguém pode fazer é o seguinte: poxa, nós somos o 41º destino e somos o 51º em competitividade, então nós estamos bem. Não é bem assim, né? O primeiro ponto é uma outra falha aqui, somente no setor público, que a gente vê muito. A gente toma tudo como verdadeiro, como correto, e que as premissas estão... Nós não costumamos questionar as premissas. Então, esse relatório, que é um relatório importante, que é feito dentro de gabinete, né, coloca o Brasil na 51ª posição no mundo e 7º lugar nas Américas. E ele avalia, ele é até bem estruturado, avalia a competitividade do setor em 14 dimensões. Eu queria rapidamente passar essas 14 dimensões. Pode passar, por favor. Primeiro parâmetro é o marco regulatório, né? Então, prevalência da propriedade estrangeira. Eu, sinceramente, a cadeia produtiva do turismo é uma cadeia produtiva basicamente de pequenos negócios. Não tem, na minha percepção, a menor relevância isso, né? Respeito às regras do Brasil, melhorou do ponto de vista de direito de propriedade. Mas a gente está muito mal, mas o Brasil tem uma instabilidade do ponto de vista de direito de propriedade muito grande, né? A questão do visto é um debate importante, mas que o Brasil segue a política de reciprocidade. O Ministério do Turismo tem muito pouco a fazer nesse aspecto. Nós opinamos, logicamente, mas é uma política do MRE, mas coloca o Brasil também numa situação muito ruim, na 94ª posição. Número de dias para iniciar o negócio. Nós estamos na 138ª posição em 140 países, pioramos de 2011 para 2013. Certamente, os consultores que foram ouvidos pelo Fórum Econômico desconhecem a lei do Redicim, a lei geral do Simples Nacional, o esforço que o governo, que o Brasil fez com o microempreendedor individual, que hoje abre seu negócio em 24 horas, então não capturou corretamente. Então, sinceramente, nós estávamos no parâmetro de política de marco regulatório na 119ª posição, é um equívoco. Pode passar. Sustentabilidade ambiental. Nós estamos mais ou menos ali no ponto de vista do rigor da legislação, nós temos uma das legislações mais rigorosas do mundo, e a questão do cumprimento da legislação ambiental que a gente tem cumprido. Mas essa é uma dimensão importante, porque alguns apontam a questão ambiental como entrave para o desenvolvimento turístico do Brasil, né? Eu, sinceramente, não vejo dessa forma. Eu acho que a gente tem que proteger os nossos biomas, as nossas áreas naturais. É lógico que a exploração delas, do ponto de vista do turismo, é importante, mas com os cuidados necessários. Pode virar. O terceiro eixo, proteção e segurança, né? Estamos na 103ª posição. É lógico aqui, sob a ótica de fazer negócios, quanto que a questão segurança impacta nos negócios do Brasil. Estamos melhorando, né? Mas de forma muito lenta. Mas eu não tenho dúvida que os investimentos... O que era o Rio de Janeiro? A cidade do Rio de Janeiro, alguns anos atrás, antes do processo de pacificação das favelas. O sentimento que os turistas apontam nas pesquisas que a Embratur faz com o Ministério não é de insegurança ou intranquilidade. É claro que essa é uma dimensão importante, mas talvez essa percepção ainda esteja com o olhar no retrovisor e não no para-brisa. Pode virar? Saúde e higiene. Acesso ao saneamento básico. Em 140 países nós somos o número 84. Nós temos 77% dos domicílios com acesso à rede de esgoto e 85% com acesso à rede de água. Acesso à água potável, 52ª posição. Também há um equívoco de percepção. Interessante que os consultores que ajudam na elaboração são brasileiros. Eu já conversei por telefone com alguns deles, a gente está marcando uma conversa. Eu não tenho dúvida que com alguns esclarecimentos a gente melhora a nossa posição nesse ranking. Pode virar? Priorização de viagens de turismo. Essa é uma dimensão importante. O país, ele está vocacionado, ele é aderente ao desenvolvimento do turismo, ele se preocupa em ter o turismo como ferramenta de desenvolvimento econômico. Entende o Fórum Econômico Mundial que não. Estamos na 112ª posição. Prioridade governamental da indústria de viagens de turismo. De fato, estamos na 100ª posição. A percepção que eu tenho, em um ano e meio de ministério, era exatamente essa. Ninguém dava muita bola para a gente, não. Eu já falei isso em fóruns de secretário de turismo. Eu fui secretário de Fazenda, eu não dava muita bola para o meu secretário de turismo, que é meu amigo.
não dava muita bola para ele. Então, por que isso acontece? Né? Porque talvez os governantes, em todos os níveis de governo, não perceberam da importância que tem a atividade como ferramenta de desenvolvimento econômico. A visão talvez seja uma visão ainda romântica do que é o turismo. Turismo é negócio, é atividade econômica. E se não for visto dessa forma, e se a gente não se apresentar aos nossos gestores na área de planejamento, de fazenda, vai acontecer o que a gente vem presenciando nos últimos anos. 32 obras de infraestrutura para a Copa do Mundo que estão todas paralisadas, não iniciadas, por falta de prioridade. Falou-se aqui da nosso protagonismo. Nós tivemos uma participação no setor turismo, aqui uma meia-culpa do Ministério, mas eu queria chamar a atenção para os secretários de turismo dos estados, dos municípios. Na Copa das Confederações, nós tivemos uma atuação periférica. Fizemos 2 rodadas de reunião nas cidades para avaliar todas as dimensões possíveis, inclusive questões de hospedagem, receptivo. Em pouquíssimas, mas pouquíssimas mesmo delas, a gente contou com a presença de pelo menos um secretário de turismo, do estado ou do município. Se a gente não se fizer protagonista também nas nossas cidades, nos nossos estados, vai ser muito difícil essa penetração. Então é importante a gente se posicionar e se apresentar como estrategicamente um setor que precisa contribuir para a realização desses mega eventos. Pode virar? Volta um segundo, você tem como ficar? E ali, eficácia do marketing na atração de turistas. Nós pioramos de 2011 para 2013. Mas será que é isso? Nós estamos aumentando a chegada de turistas internacionais. Então, mais uma vez, uma visão crítica. Pode virar. Infraestrutura de transporte aéreo. Porque o debate que se anuncia aqui o governo fala, o preço está caro. O setor privado fala, não tem infraestrutura. O custo do Brasil é alto. A gente tem, tudo isso tem as suas verdades e tem, às vezes, os seus exageros, mas a gente precisa dimensionar corretamente qual a importância que isso tem para o desenvolvimento da nossa atividade turística. Né? A qualidade da infraestrutura de transporte aéreo piorou de 2011 para 2013. É uma das piores do mundo. Mas será que é isso mesmo? Isso não capturou os investimentos que o governo vem fazendo. Nas concessões que já foram feitas, nas novas concessões, nos investimentos anunciados para os próximos 20 anos, de 8 bilhões de reais em aeroportos regionais, né? Nas melhorias que o governo tem tratado com as companhias para que a gente tenha uma operação mais eficiente nos aeroportos. Enfim, mais uma vez, uma análise que, na minha percepção, é equivocada. Pode virar? Transporte terrestre, também estamos mal. E é uma infraestrutura importantíssima para o desenvolvimento do turismo, principalmente o turismo doméstico. Mas os investimentos que nós estamos fazendo em rodovias, portos, ferrovias, vão mudar esse cenário. Né? Novas concessões estão sendo anunciadas e devem ser colocadas nas ruas nas próximas semanas. E a gente tem feito investimentos maciços nesse segmento. Não se justifica a gente ter piorado de situação em 2 anos. Poderíamos até continuar ruim, mas piorado nos últimos 2 anos é muito esquisito. Pode virar? Infraestrutura turística. Então, as métricas. Estamos na 60ª posição. Quartos de hotéis por 100 habitantes. Isso é impactado pelo número de pessoas, número de brasileiros que nós temos, né, com a quantidade de habitantes que tem o Brasil, e a dispersão. Né, caixas eletrônicas que operam Visa, por 1 milhão de habitantes. Nosso sistema bancário é um dos mais desenvolvidos do mundo. Acho que ninguém aqui mais paga em dinheiro, todo mundo paga em cartão. E nós estamos na 53ª posição. Está equivocado. Pode virar? Infraestrutura de telecomunicações. 89% dos brasileiros hoje têm telefone móvel fixo. 36% acesso à internet, dados da PNAD. E isso está evoluindo de uma forma bastante significativa. Estamos na 55ª posição. É um dado também que precisa ser aperfeiçoado. Né? Mais uma vez, os investimentos recentes que o governo vem fazendo na melhoria da infraestrutura, nesse caso de telecomunicações, não está sendo capturado. Pode virar? Competitividade de preço. Aí
essa é uma dimensão importante e que deve pautar alguns debates no dia de hoje. Impostos sobre passagens e taxas aeroportuárias, 118º. Então, esse é um ponto que as companhias reclamam, né, mas aqui a gente tem que apontar algumas coisas fundamentais. Por exemplo, a criação do fundo de aviação civil. Parte daquilo que é coletado vai ser dedicado exclusivamente para o desenvolvimento da infraestrutura de aeroportos. Isso é importante. Isso é importante, a gente precisa de recursos para o investimento. Né? Paridade de poder de compra, né? Que era o salário mínimo há 10 anos atrás, do que é hoje. Né? Então, a gente melhorou muito nesse aspecto, né? Nós não podemos ter piorado. De 2011 para 2013, lógico que em 2013 a gente está capturando dados de 2012. Né? Preço do combustível melhorou, talvez esse devesse ter piorado no ranking, mas melhoramos. Né? Efeito da tributação, somos o último país no ranking. E a gente sabe que o nosso sistema tributário é complexo. A gente sabe que o nosso sistema tributário, ele talvez não seja ainda o que a gente chama na área de tributação justo, né, do ponto de vista fiscal. Né? A gente impacta muito as cadeias produtivas que são pequenas, inclusive no setor de alimentação. Então, um trabalho forte tem que ser feito em desoneração de cesta básica, de atividades que são importantes, somente naquilo que é consumido pela população de menor renda, né? Ainda temos que evoluir, mas é complicado demais. É uma agenda que está posta, o governo vem tentando, com ajustes pontuais, e o recente trabalho de desoneração, de mudança de alíquota do ICMS interestadual, vai nesse sentido. Ao mesmo tempo, né, as desonerações que o governo fez nos últimos 2 anos não foram capturadas aqui, com impacto significativo na arrecadação federal e, consequentemente, nas contas públicas. Então, o debate que está sendo feito hoje, do ponto de vista superávit primário, é contaminado. Um dos motivos, que é um bom motivo, foi o processo de desoneração da atividade econômica de setores estratégicos, como, por exemplo, transporte aéreo, transporte rodoviário. Né? As obras de infraestrutura. As obras para a Copa do Mundo, que 3/4 desses valores, do valor de investimento, 3/4 se referem à mobilidade urbana. 3/4 do que está sendo investido para a Copa é para cidades. 1/4 é com estádios. E índice de preço dos hotéis, 2011 para 2013, éramos o 34º na visão do Fórum Econômico. Passamos para a 72ª posição em 2013, 2012. Aqui cabe uma reflexão, como é que chegou a isso? Foi por notícia de jornal, ou de fato a gente sabe que houve uma recuperação das diárias médias dos hotéis, o próprio setor reconhece isso. Recursos humanos. Talvez a grande dimensão que a gente tenha trabalhado muito pouco. Né? Nós não ainda temos um programa bem estruturado de formação profissional para o setor de turismo. Estamos trabalhando com o Pronatec. O Pronatec, ele é flat, ele não está focado no desenvolvimento localizado de determinados destinos, que são estrategicamente importantes, principalmente para a promoção internacional. Tá? Mas nós precisamos desenvolver um modelo diferente de qualificação, mas pior que isso, a nossa dificuldade de retenção de pessoas. O setor turismo do Brasil não consegue reter trabalhadores, o turnover é altíssimo. Por que isso acontece? Por que nós estamos perdendo trabalhador para o setor de construção civil? Porque todo o investimento que nós estamos fazendo em formação profissional, inicial ou de requalificação, acaba sendo perdido. Então, o debate nessa dimensão, ele é um pouco mais amplo do que o sistema educacional brasileiro, a formação profissional para o setor, a forma de contratação, que é um ponto apontado, e há uma reclamação, principalmente dos setores que têm uma sazonalidade mais forte, da dificuldade de manutenção das pessoas durante o período de baixa. Enfim, esse é um ponto de relevo que nós precisamos trabalhar sob a ótica
de desenvolver uma capacidade de retenção de talentos, aproveitar as pessoas que estão lá fora e estão querendo voltar para o Brasil e que estão se formando nesse setor. Nós estamos mandando muita gente para fora e eles têm que voltar para ajudar a desenvolver a nossa atividade. Eixo 12. Pode passar? Afinidade por viagens de turismo. Quer dizer, uma outra questão, se fala aqui o percentual do PIB do turismo. Somos um dos últimos dos países medidos. Esse dado, bem, se a gente fizer uma métrica voltada à contribuição direta do PIB para o PIB, do turismo para o PIB, de fato, nós temos que desenvolver muita coisa ainda. Mas a gente vem crescendo a taxas muito, mas muito superiores à média da economia do Brasil. A atitude da população em relação a visitantes estrangeiros. Vamos ali no meio, mas o brasileiro é hospitaleiro, isso, as pesquisas que nós fazemos apontam isso. Os turistas se sentem bem recebidos e o brasileiro tem vocação para receber. Ele gosta de receber. Então, esse é um ponto importante também, que eu acho que está subdimensionado. Essa 83ª posição de afinidade do país para a indústria de viagens e turismo também precisa ser melhor avaliada. O eixo 13 são os recursos naturais. Nesse o Brasil é campeão. Quer dizer, o Fórum Econômico entende que em matéria de recurso natural, o Brasil é o primeiro colocado. E a gente fala isso. Bacana, eu também repito. Mas se a gente analisar como é que a gente chegou a essa primeira posição, foi pelo total de espécies conhecidas. É isso que puxou o ranking do Brasil. Será que é isso que é relevante? Total de espécies conhecidas? É isso que nos coloca em primeiro lugar. Número de sítios naturais classificados como patrimônio, estamos em sexto. Qualidade do ambiente natural, estamos em 38º, enfim. Proteção do bioma terrestre, 47º. E aí tem lá um índice que é total de espécies, isso nos coloca na primeira classificação em recursos naturais. Já nos recursos culturais, estamos na 23ª posição, é a segunda dimensão das 14 melhor avaliada, puxado pela realização de feiras internacionais. Aqui foi capturado, nós éramos o 8º, hoje já somos o 7º pelo ranking da ICA, mas nos coloca numa posição adequada do ponto de vista de recurso natural. Em que pese os sítios culturais classificados como patrimônio, a gente está numa posição boa também, 16º. Estádios desportivos, assentos por milhão de habitantes, certamente depois dos investimentos da Copa nós vamos piorar, porque nós estamos diminuindo a capacidade dos estádios. Quer dizer, uma métrica talvez seja equivocada também. Bom, o que eu quero dizer com isso? Pode virar, por favor. Nós temos variáveis aí, quando a gente analisa, olha, estamos em 50º, será que é isso mesmo? Tem um monte de coisa aqui que não se coaduna com um país que tem a dimensão continental que tem o Brasil. Há aspectos avaliados completamente exógenos à atividade turística e que não consideram o desenvolvimento da nossa atividade econômica. Pode virar. Uma atividade que hoje é a 6ª maior economia do turismo do mundo. A própria WTTC aponta que o Brasil em 2013 vai chegar à 4ª, em 2023 vai chegar à 4ª, e nós fizemos uma projeção de desafio, de meta, de visão de futuro, de sermos o terceira maior economia do turismo até 2022. Muito impulsionado, pode virar? Muito impulsionado pelo turismo doméstico. Pode virar, por favor? Veja só o que aconteceu na nossa pesquisa de conjuntura. A agência de viagem teve um crescimento de 22% do faturamento no ano passado. Meio de hospedagem, de 15%, cresceu 23% em 2011. Operador de turismo, 10%. Organizadores de eventos, 23%. Promotores de feiras, 15%. E o azulzinho é o humor do setor, vamos dizer assim, para este ano aqui. Apesar de ser menor o otimismo do que foi realizado no ano passado, ainda é significativamente, de forma relevante, significante, otimista, frente ao conjunto da economia brasileira. Pode virar? Evolução de viagem doméstica. Como eu disse, nós temos um mercado novo. 1/4 das famílias brasileiras não viajam. O nosso desenvolvimento turístico nos próximos 10 anos vai se dar pelo dinamismo do turismo doméstico, não tenham dúvida disso. Mas, apesar disso, nós temos aumentado a chegada de turistas internacionais. Pode virar?
né? Crescemos 4,5%. Temos, lógico, uma expectativa aqui, alguns vão dizer que é otimista demais, mas que é possível, né? A gente chegar a 7,9 milhões em 2016. Mais que isso, fazendo com que as divisas, essa linha verde, aumentem e a gente consiga qualificar a entrada de divisas. Mais importante do que a quantidade de gente que chega é a quantidade de divisa que entra. Isso é muito importante para o país. Um país que hoje enfrenta um déficit na sua conta de viagens internacionais de 15,5 bilhões de dólares, que já representa 30% do déficit de transações correntes. Muito pela ida de brasileiros no exterior, que é muito bacana. Eu sempre digo isso, gente. O brasileiro viajando para fora é excelente para a nossa indústria, porque esses caras vão voltar mais exigentes. Vão exigir um serviço de melhor qualidade, num preço comparativo adequado à qualidade daquilo que ele está consumindo. Há quem diga que muito do que a gente viveu de manifestação são pessoas que puderam inserir turismo nas suas redes de consumo e viajaram para o exterior nos últimos anos, nunca tinham viajado. Experimentaram um transporte público de qualidade, um aeroporto adequado. Esse é um movimento altamente positivo. Exigir melhorias na nossa infraestrutura, na qualidade de vida das cidades, isso é fantástico, né? Pode virar? Emprego está aumentando, pode virar? Nós já colocamos 44 bilhões de reais no setor turismo das instituições financeiras federais. 44 nos últimos 10 anos. Nunca se investiu tanto. A linha azul é a linha do total de investimento anual. Chegamos a 11 bilhões no ano passado. Pode virar? Então, é o mercado doméstico. Nós temos essa visão. Eu sou muito otimista com o reposicionamento da nossa indústria do turismo nos próximos anos. Isso se deve, pode virar, por favor, basicamente, às ações que o governo vem fazendo, em 4 dimensões. 4 dimensões. Infraestrutura. Nós estamos investindo muito em rodovia, estamos investindo muito em portos. A modernização do marco regulatório dos portos é fundamental para dar estabilidade nos negócios. Nós temos empresas que operam com navios pequenos em determinados portos do Brasil que estavam num processo de insegurança, contratando com terceiros a operação do porto. Elas vão, a partir de agora, poder participar de um processo licitatório e com recursos que vão ser carreados para a melhoria da infraestrutura dos portos. A mesma coisa os aeroportos, a mesma coisa as rodovias e ferrovias. Então, mais que isso, nós estamos investindo também na infraestrutura turística, sinalização, acessibilidade. Acabamos de fazer um conjunto de empenhos de 680 milhões de reais para centro de eventos. Olha, se o Brasil é o 7º no ranking da ICA em realização de eventos internacionais, em que Rio de Janeiro e São Paulo disparam e Brasília já está na 3ª posição, vamos diversificar. Então, vamos fazer em Porto Alegre, vamos fazer em Curitiba, vamos levar mais centros de eventos para o Nordeste, de forma que a gente consiga ter estruturas suficientes, considerando que as estruturas que nós temos hoje nesses grandes centros já estão saturadas. A Anhembi, se a gente pesquisar, tem reserva até 2020. Então, são investimentos assim que vão contribuir para o desenvolvimento da atividade. Segunda dimensão, a capacitação. Não só a capacitação dos trabalhadores, a formalização desses trabalhadores, a retenção das pessoas e a formalização dos negócios. Nós devemos ter aproximadamente 1 milhão de pessoas trabalhando por conta própria no setor de turismo. Temos 200 mil formalizados. Nós temos que fazer uma grande campanha em todas as cidades de saber quem são essas pessoas, registrá-los como empreendedores individuais, que eles tenham proteção social, mas tenham acesso a financiamento, acesso à qualificação, tenham estabilidade e possam se relacionar com o poder público, por exemplo. Nós precisamos trabalhar na melhoria da eficiência, na gestão dos pequenos negócios. Essa é uma dimensão importante, considerando que a cadeia produtiva do turismo é feita de pequenos negócios. Consolidar a imagem do Brasil como destino internacional. Os mega-eventos são uma plataforma para isso. Nós não podemos deixar de considerar, quer dizer, a visibilidade que o país teve durante a Copa das Confederações, que em certa medida foi impactada pelas manifestações, mas é fantástica a visibilidade. É uma grande oportunidade.
A gente fazendo, foi falado aqui da questão da comunicação, nós precisamos comunicar adequadamente esses mega eventos, para que a gente possa se apropriar, nós, enquanto povo, possamos nos apropriar dos benefícios que esses mega eventos vão trazer. E ampliação das medidas de redução de custo e eficiência dos negócios. E nisso vocês têm um parceiro incondicional que é o Ministério. Não tenho dúvida que nós vamos continuar nessa batalha de melhoria do ponto de vista da redução de custo operacional. Já foi feito isso na energia elétrica, para alguns setores da desoneração da folha, e outras conquistas que a gente vinha discutindo. Ontem mesmo, eu e o Vinícius falávamos com uma pessoa da Receita Federal sobre a questão da tributação do setor. É claro que o governo espera com isso maior eficiência dos negócios também, e margens adequadas e preços corretos. E essa contrapartida, foi falado um pouco aqui do Ronald, é lógico que é esperada. Essa é uma dimensão que nós vamos trabalhar. Bem, para finalizar, uma coisa que a gente tem que analisar quando a gente fala em competitividade, semana retrasada a gente estava num evento de exportação de serviço, eu apanhei pra caramba de um representante do setor hoteleiro. Eu não, eu governo. Não, porque Nova York, não, porque... Pô, nós estamos no Brasil, gente. O que faz desse país um destino turístico único? Isso é competitividade. Isso é diferencial competitivo. Se você quiser ver pirâmide, você vai ter que ir para o Egito. Não tem pirâmide em Nova York. Se você quiser ver o Cristo Redentor, tem que ir para o Rio de Janeiro, gente. Se quiser ver festa junina, tem que ir para o Nordeste do Brasil, tem que vir para cá. Não tem isso na Suíça. Isso é diferencial competitivo. E a gente explora muito pouco aquilo que faz o que aquele professor de Harvard que escreveu a Estratégia do Oceano Azul faz de uma organização trabalhar em mercados inexplorados. A gente precisa descobrir o nosso Oceano Azul, gente. Por que que a nossa marca ainda talvez seja pouco conhecida? O Brasil é um país sensacional, né? A gente fala isso. E a gente sabe que é. Né? Mas a gente precisa trabalhar melhor o nosso conceito de marca de nação. E isso é feito por 3 dimensões. A primeira, identidade. O que a gente é na realidade. Segunda, é a imagem. Como a gente é percebido. E a terceira é a comunicação. Como é que eu projeto a minha identidade na minha imagem. Eu acho que a gente precisa melhorar muito nessas 3 dimensões. Tendo olhar para aquilo que a gente tem de diferente. E se a gente... Ninguém vem para cá para conhecer a experiência do transporte urbano. Pode deixar de vir, efetivamente. Né? Tem um ponto culminante em que, de preço, de qualidade, que as pessoas vão falar, eu não vou para lá porque é muito ruim. Mas eu ouvi outro dia do presidente da Organização Mundial do Turismo. Valdir, eu acho que nenhuma pessoa do mundo deveria morrer antes de conhecer Foz do Iguaçu. E a gente não tem trabalhado aquilo que a gente tem de diferente. Obrigado. Bom, em nome da Embratur e de todos os presentes, queremos agradecer as considerações do Dr. Valdir, e ele está facultando aqui 3 ou 4 perguntas, no máximo, bem objetivas e bem diretas. E eu queria saber se há voluntários ou interessados, frisando que, por enquanto, ainda é gratuito. Pega o microfone aí, Renato. Não é pergunta não. Renato Fernandes, secretário de Turismo do Estado do Rio Grande do Norte. É só para dizer, Valdir, que esse estágio que ele está fazendo do turismo modificou a visão que ele tinha. Então, o que nós temos que fazer é convidar todo gestor econômico do Brasil a vir fazer um estágio no turismo para mudar a visão que tem sobre a nossa categoria. Né? Muito bem, está certo, Renato. Alguém mais? A secretária Daniele de Alagoas.
presidente da CTI Nordeste. Ex-presidente. Mas sempre presidente. Sempre, é verdade. Boa tarde, bom dia a todos ainda. Na verdade, é para parabenizá-lo, Flávio, pelo seminário e Valdir também pela sua excelente explicação. Eu confesso que acredito que talvez alguns tenham feito essa análise individualmente. Eu estava conversando aqui com a Kátia, mas eu que já trabalho no setor há muito tempo, o destrinchar desses critérios para competitividade e ranking do Brasil, eu particularmente nunca tinha visto. E uma colocação que você fez, a gente aceita e acata as informações, as classificações, mas não questiona como se chegou a essas classificações. Tenho certeza que para o segmento de eventos também, talvez a gente já esteja numa posição maior e melhor do que a que foi colocada. Então, parabéns, tá? Bem, secretária. Algum questionamento, intervenção, sugestão? Então, muito bem. Ainda gratuitamente, pode. Eu quero... Pois não, há uma última questão ali, por favor. Tá, eu vou... Bom dia, meu nome é Geórgia, sou de Belo Horizonte, da Belotur. Parabenizar o secretário Dino, né, pela iniciativa. O momento realmente é de nos reunirmos e buscarmos, pensarmos juntos, né, a situação que o Brasil vem vivendo, principalmente no turismo. A gente realmente, como o Flávio Dino falou, há 7 anos, a gente vem sonhando esse momento e a gente foi atropelado por uma situação política que foi além da nossa vontade. O sonho da grande visibilidade de Destino Brasil acabou caindo por terra. Queria parabenizar também o secretário Valdir pela explanação, mas eu queria ouvir dele. Realmente o Brasil ganha em competitividade, ganha em avanço em todas as suas áreas, mas a gente precisa fazer isso chegar ao ouvido da população, né? Então, eu queria saber como que o Ministério pensa em reverter isso para o ouvido do povo mesmo. Muito bem, vou passar ao secretário Valdir para responder a questão e, ao mesmo tempo, fazer a sua conclusão e agradecimentos. Bem, mais uma vez, eu acho que tem talvez, foi falado aqui, eu acho que pela senadora, a gente tem falhado no processo de comunicação. Eu sou muito otimista com a realização dos mega-eventos. Seja a Copa do Mundo, seja as Olimpíadas, a gente precisa utilizar isso a nosso favor. A gente fala muito pouco, nós, no setor turismo, falamos muito pouco dos ganhos que a indústria traz para as populações, ou para as cidades, para as pessoas que vivem nas cidades, para as pessoas que vivem nos destinos. A percepção que eu tinha antes de chegar no turismo era mais ou menos o seguinte: olha, receber gente na minha cidade é ruim, é chato, vai inflacionar os preços, vai piorar o trânsito. E esse sentimento, eu percebo ainda que ele é existente ainda em algumas cidades. Então, trabalhar a vocação das cidades para que ela seja um destino receptivo, diferenciado, em que a população se sinta, seja de fato hospitaleira, é uma questão fundamental. Entender que a Copa do Mundo, né, é um evento muito mais midiático do que de presença física nos estádios. Os estádios têm uma capacitação limitada. Eu não sei quantas pessoas aqui assistiram um jogo, pelo menos, durante a Copa das Confederações. Mas tenho certeza que tem gente que não assistiu nenhum. Apesar de ser um público qualificado, diferenciado e que trabalha no segmento. Então, e aí essa percepção talvez as pessoas tenham, mas eu diria para você que a resposta não é com relação simplesmente aos mega-eventos. A resposta que nós temos que dar, enquanto gestores públicos, é com a clareza necessária do plano de melhoria dos serviços que a gente oferece à população. O trabalho que se tem para isso é um trabalho gigantesco. Melhorar a infraestrutura, por exemplo, na área de mobilidade, melhorar a questão da educação. Segurança, que foi pouco falado, mas é uma questão que está presente é uma dimensão que está presente no nosso dia a dia, é um trabalho gigantesco. E nós precisamos deixar claro que o governo não está substituindo investimentos nessas áreas por investimento na construção de estádios. Então, talvez a gente tenha perdido a batalha da comunicação
porque a gente não se apercebeu disso. Talvez a percepção inicial foi, olha, nós adoramos futebol. Quando a gente faz uma pesquisa de Brasil no Google, imagens, as principais imagens que aparecem são de futebol, né, e do Rio de Janeiro. Né. Talvez a gente tenha tido a percepção de que, olha, as pessoas vão ser receptivas, porque futebol é paixão. E não é bem assim, as pessoas querem futebol, lógico que querem. Mas as pessoas querem educação, transporte, segurança de qualidade. Então, emprego. E a gente está vivendo uma situação de quase pleno emprego no Brasil. Então, e eu acredito, eu sou otimista, eu acho que esse é um movimento salutar e que nós precisamos aprender, compreender e comunicar o que efetivamente precisa ser comunicado. Não é uma defesa intransigente da Copa. É uma defesa intransigente, além do direito das pessoas livremente se expressarem, mas uma defesa intransigente da melhoria da qualidade de vida. Eu acho que é isso que a gente precisa brigar. Mas eu também não penso que a gente tem que fechar as portas do país, reorganizar para depois começar novamente um trabalho de promoção. O Brasil continua sendo importante e visto com um olhar diferenciado pelas pessoas. Quando a gente viaja, a gente ouve isso. Então, com todas as dificuldades e deficiências que a gente tem ainda, o Brasil pode se transformar e será uma grande potência turística. Então, eu quero finalizar, agradecer a paciência de vocês, agradecer ao meu time, em especial o Daniel, que é o meu assessor, que me ajudou nessa apresentação. 90% do mérito da apresentação é dele. E dizer também, viu, Renato, que eu vou voltar, mais cedo ou mais tarde, eu volto para a minha atividade e vou voltar muito melhor do que quando eu cheguei aqui. E certamente serei um porta-voz da importância que a atividade, do trabalho que vocês fazem, e porta-voz da importância que a atividade turística e do que ela tem a contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado. Quero agradecer a presença do Dr. Valdir Simão, o testemunho que essa brilhante palestra não é exceção, é a regra, na verdade, da sua atuação pública, e dizer que ele é permanentemente convidado a ocupar outros cargos na esplanada, mas até aqui, né, tem sido fiel à causa do turismo. Esperamos que não nos traia em breve, ainda que eventualmente, claro, todos nós mudemos de atividade. Aliás, como sabemos, a mudança é uma lei da vida, já dizia Heráclito, pré-socrático, antes de Hegel e Marx, portanto, há alguns milhares de anos atrás. Quero convidar, ato contínuo, a doutora Kátia, que é a nossa vice-presidenta, para ocupar aqui a presidência e, em seguida, chamar os painelistas do próximo painel. Muito obrigado. Teremos agora 5 minutos para ir ao banheiro, tomar uma água e retornaremos para o painel Turismo, Competitividade e Iniciativa Privada. Quais as prioridades?